Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 9, versículo 2 a 13. Nessa noite, vamos ouvir a voz de Deus quando diz a Ele ouvir, não é? Quando Deus, Ele fala a Ele ouvir. E eu lhe pergunto, você tem ouvido a voz de Deus? Pense um pouco nisso. Na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida estudantil, você tem buscado ouvir e discernir aquilo que Deus tem de falar? A maior necessidade humana, irmão, sem dúvida alguma, é ouvir a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus, quem dá atenção àquilo que Deus fala, coloca em prática, sem dúvida alguma, é uma pessoa mais do que feliz. E eu pergunto a você, você é mais do que feliz? Você pode ser. Você pode ser. O que você precisa é ouvir a voz de Deus. Vamos orar? Depois da oração leremos o texto e faremos a explanação do mesmo. Convido a fechar seus olhos. Senhor, fala conosco, ó Pai, neste momento. Precisamos ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra. Que Teu Espírito, ó Deus, ministra aos nossos corações, ó Deus, e qualquer obstrução que haja, ó Pai amado, em nossos ouvidos, qualquer coisa que nos impeça, ó Pai, de ouvir, discernir, compreender a voz do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor possa mover, ó Pai, nossos ouvidos, de modo que ouçamos com atenção, de modo que creiamos na Tua palavra, e de modo, ó Pai, que tenhamos a nossa vida transformada, Senhor Deus, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Vamos então, versículo 2 até o versículo 13 do capítulo 9. João Marcos registra assim: 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. As roupas dele resplandeceram e ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque ficaram com muito medo. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Então perguntaram-lhe: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. A voz de Deus que vem numa nuvem diz: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O nosso dia tem 24 horas. A todo minuto, a cada segundo, você está ouvindo alguma coisa. Você pode se deliciar com boas músicas. Você pode ouvir um radialista, um comentarista político. Você pode ouvir um comentário bacana ou não. O fato é que a toda hora ouvimos.
Vocês estão aqui agora ouvindo. Até mesmo as pessoas que não ouvem com os ouvidos, mas elas ouvem com as mãos, elas conseguem ler os sinais, a interpretação por meio de sinais, elas conseguem compreender a mensagem que está sendo comunicada a ela. Então todas as pessoas, de acordo com a sua realidade, ouvir. Queridos, e a grande questão que nessa noite eu quero que nós paremos e reconheçamos o texto que a voz de Deus diz: a Ele ouvir. E eu te pergunto o seguinte: na tua história de vida, nas decisões que você toma em seu dia a dia, na forma como você vive a sua vida, você tem parado para ouvir aquilo que Jesus Cristo diz? O quanto que as palavras de Jesus Cristo têm sido para você autoridade na vida? O quanto que as palavras de Jesus têm sido em sua vida a palavra que lhe conduz, a palavra que lhe direciona, a palavra na qual você fundamenta a sua existência? Deus disse: a Ele ouvir. E quando nós pensamos nisso, dentro da exposição, há muitas pessoas que nos visitam essa noite, e nós, como primeira igreja batista em Pompeia, temos a Bíblia, é a nossa única autoridade de fé e prática. A Bíblia é a palavra de Deus, e nós cremos a Bíblia como palavra de Deus. Quando nós a lemos, estamos ouvindo a voz de Deus. E a nossa prática de ensino da Bíblia é a exposição de livros inteiros. Então nós estamos expondo o capítulo 9 de Marcos. Todos os capítulos anteriores já foram expostos. Por que eu digo isso? Porque o texto dessa noite, você que nos visita e todos os demais irmãos, ele está dentro de um contexto. O texto dessa noite nos mostra que houve um diálogo anterior de Jesus com os seus discípulos. E aí, eu pergunto aos irmãos e quero trazer à sua memória, quais foram as últimas palavras de Jesus? Quem esteve aqui no domingo passado, levante a sua mão, por favor. A grande maioria, alguns não estiveram. Quais foram as últimas palavras de Jesus que nós ouvimos domingo passado? Os irmãos estão lembrados, amados irmãos e irmãs, que no domingo passado, na exposição da palavra de Deus, nós trabalhamos a palavra de Jesus que mostra o custo do discipulado. Domingo passado nós vimos que o custo do discipulado é a própria vida, ou seja, o custo para seguirmos a Jesus Cristo. O custo para ouvirmos a voz de Deus é renunciarmos a nós mesmos. Irmãos, estão lembrados disso? E nós vimos semana passada que no versículo 34 até o versículo 37 do capítulo 8, Jesus ele fala o seguinte: que só pode ser seu discípulo aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-o. Nós aprendemos isso. Nós aprendemos domingo passado, Jesus conversando com seus discípulos, mostrando que há um custo. E eu disse que para a vida, tudo há um custo. Qualquer coisa que você deseje conquistar, empreender, adquirir, você terá um custo para isso. E para seguir a Jesus Cristo, o custo é renunciar à nossa própria vida, tomarmos a nossa cruz e segui-lo. Vimos também que Jesus Cristo mostra aos seus discípulos que eles hão de prestar conta. De tudo quanto fizermos em nossa vida, nós prestaremos conta a Deus. E aí então estamos, amados irmãos, o texto dessa noite. E qual a importância desse texto para a tua vida e para a minha vida? É muito importante reconhecermos que nesse texto nós temos o ministério público de Jesus sendo aprovado por Deus Pai. O ministério público de Jesus, ele é aprovado por Deus Pai, e nós devemos dar ouvido a Jesus Cristo. E essa questão é muito importante, porque damos ouvido a muitas pessoas, a muitos conselhos, buscamos de muitas maneiras, mas eu quero que você pense essa noite: você tem dado ouvido a Cristo Jesus? Você tem dado ouvido àquilo que a palavra de Deus diz? Como é que Deus autentica o ministério de Jesus? Olha, impressionante, irmãos, do versículo 2 a 8. Nós temos aí uma experiência extraordinária. Nós temos a experiência da transfiguração. Nós temos aqui o relato de um momento sublime.
de um momento inusitado, que nenhum de nós aqui experimentamos, mas um dia veremos. Esse momento é o momento em que Jesus Cristo, Ele foi transfigurado. Olha na sua Bíblia, 6 dias depois. 6 dias depois do quê? 6 dias depois que Pedro reconhece que Jesus é o Messias, o Cristo. 6 dias depois em que os discípulos começam a compreender quem é Jesus, e agora estão entendendo para que Jesus veio. Continuemos. Jesus tomou 3 discípulos. Quem são os 3 discípulos? Comigo, Pedro, olha a sua Bíblia, Tiago e João, somente os 3 discípulos. E levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Meus amados irmãos, que momento extraordinário esse! O momento em que o Senhor Jesus, homem de carne e osso, sobe aos montes com os discípulos, e quando ele está no cume daquele monte, ele é transfigurado. Ele foi transfigurado por Deus Pai. Ou seja, olha o que o texto nos diz, versículo 3. O que é isso? As roupas dele, de quem? As roupas de Jesus. Olha para o texto. As roupas de Jesus resplandeceram, ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. É uma visão extraordinária de Jesus Cristo, o Deus homem, o homem Deus, mas aqui manifestando a sua glória pré-encarnação, manifestando o seu resplendor como Deus, Criador dos céus e da terra. Os discípulos tiveram uma pequena visão naquele momento de Jesus Cristo, antes do seu corpo, antes da encarnação. Amados irmãos, é um momento lindo. É um momento em que Deus Pai age ali na pessoa de Cristo Jesus. É um momento de exaltação. É um momento extraordinário. Os discípulos olham para Jesus e o vê transfigurado. Eles estão vendo Jesus, o Rei dos Reis. Eles estão vendo a glória de Cristo. Eles estão vendo o esplendor de Jesus. Não é qualquer homem que está diante deles. Como precisamos, em nossa conceituação, em nossa concepção acerca da pessoa de Jesus, reconhecer quem de fato Ele é. Ele é Deus. Não é um semideus, não é uma criatura, não é um Deus criado, mas Ele é o próprio Deus, Deus Filho. A Bíblia nos revela que é um só Deus. Esse um só Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito, um só Deus. E um momento, amados irmãos, de grande resplendor. E aí Mateus, quando ele registra, ele fala: brilhou como o sol. Jesus ali, ele brilha como o sol. Quando nós olhamos, quem são as 3 personagens que foram com Jesus ao alto do monte? Novamente comigo, Pedro, Tiago e João. O apóstolo Pedro, meus queridos irmãos, 31 a 33 anos depois, abre aí a sua Bíblia na segunda carta de Pedro. De 31 a 33 anos depois desse acontecimento, ele registra em sua carta o que foi que ele viu. Olha na sua Bíblia aí, 2 Pedro 1, versículo 16. Pedro fala assim, segunda carta de Pedro 1,16: porque não seguimos fábulas engenhosas quando vos fizermos conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Pedro diz: pois fomos testemunhas oculares da sua majestade. É um momento glorioso, majestoso. É um momento em que os 3 discípulos estão diante de Jesus, o Deus encarnado, e o vê ali transfigurado. Amados irmãos, eu quero que você pare e pense um pouco nisso, porque quantas vezes na sua vida Jesus, que é Deus, Criador, que está presente na criação, Salvador, torna-se para nós como qualquer outra pessoa. Quantas vezes tratamos Jesus como um camarada lá de cima, como meu chapa, como qualquer um.
Na verdade, precisamos voltar os nossos olhos e reconhecer quem é Jesus. E aí então, o versículo 4 nos dirá algo muito interessante. Olha o versículo 4. Então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Espera lá, Elias fora arrebatado, Moisés tinha morrido, mas naquele cume do monte, na transfiguração, ali Elias vem, Moisés vem, pessoas humanas de carne e osso estão com Jesus no monte da transfiguração. Amados irmãos, isso é tão belo, tão especial. Sabe por que Elias e Moisés aparecem ali? Porque Elias, ele foi um profeta, um homem tremendamente usado por Deus no Antigo Testamento. Moisés, da mesma forma, foi a pessoa a qual Deus usou para libertar o povo da escravidão do Egito. Moisés foi aquele a qual Deus usou para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés é aquele que recebe de Deus a Torá. E aí você tem aquele cume daquele monte, a transfiguração, o momento em que o profeta e o legislador, Elias ali representando os profetas e Moisés como representando a lei, apontando que Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias. Amado, sabe o que está acontecendo aqui? Está cumprindo-se a palavra de Deus. Está cumprindo-se aquilo que Deus profetizara, falara por meio dos seus profetas. É um momento especial para os discípulos, para aqueles 3 discípulos. É um momento tremendo, extraordinário na história da revelação, na compreensão de quem é Jesus. E nos lembremos, quem é autor desse evangelho? João Marcos. Ele escreve para quem esse evangelho? Para os cristãos que estão em Roma no primeiro século, que poucos anos depois começariam a ser comidos vivos pelos leões no Coliseu. Cristãos estes que seriam pendurados em cruz no jardim do imperador Nero e queimados vivos. Eles ali estavam reconhecendo que o Jesus a que eles criam, o Salvador, o Senhor, é Deus. Amados irmãos, não perca jamais na sua vida o reconhecimento de quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus encarnado, é o Messias prometido. Jesus Cristo é aquele a qual toda a história da redenção, desde Gênesis 3,15, fala da sua vinda. E não somente no primeiro século ele foi necessário, mas ele também o é para nós hoje aqui. Para a sua vida, para as decisões que você toma, para a forma como você vive. E aí então, nesse momento glorioso, nós temos o apóstolo Pedro, Pedrão, não é? Pedro, com aquela característica sempre impulsiva, sempre querendo tomar a dianteira, ele abre a boca, devia ter ficado calado, que era melhor, não é? Olha só o que acontece, versículo 5: tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizer, porque ficaram com muito medo. Olha só, Pedro, Tiago e João, diante dessa visão maravilhosa, ficam com muito medo. E Pedro, ao invés de ficar quietinho, quer falar, não falar besteira. Melhor seria se ele ficasse calado, porque ele erra de novo. Ele equipara Jesus a Moisés e Elias. Enquanto que Moisés e Elias são mensageiros de Deus, Jesus não é o mensageiro de Deus, Jesus é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus, é o Deus encarnado, ali presente. Ele não consegue perceber aquele momento glorioso. E Pedro então não compreende o que está acontecendo, e ele fala o que não deve falar. Mas o texto continua. Olha o versículo 7 e 8. Nós temos a voz de Deus agora. A voz de Pedro foi desnecessária, mas olha a voz de Deus. Nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia:
este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente, olhando em redor, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Queridos, o momento em que Deus Pai autentica o ministério público de Jesus e ordena que os discípulos o ouvissem, é um momento extraordinário, porque lembremos-nos que aqui todo esse texto é um paralelo com a história do próprio povo de Israel, de Moisés subindo no Monte Sinai, recebendo a lei de Deus. Aqui também nós temos novamente a voz de Deus vindo. A primeira vez que a voz de Deus vem é no momento do batismo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Mas agora não é quem me comprazo, agora este é meu filho, a ele ouvi. A ele ouvi. Eu gostaria de encorajá-lo a de verdade em sua vida ouvir a voz de Jesus. Você tem ouvido a voz de Jesus? Você consegue discernir, compreender aquilo que Jesus Cristo está tratando com você? É muito importante, meus amados irmãos e irmãs, que compreendamos isso, porque a vontade de Deus, nosso Pai, é que todos nós ouçamos a sua voz. E aí, como eu já disse, aqui há todo um paralelo com a própria história do povo de Israel, e algo muito impressionante, porque há uma profundidade tão especial nessa transfiguração, porque ela desencadeia uma série de realizações de Deus salvando, agindo na história. Como eu disse, remete ao período do Êxodo. Nós temos aqui acontecendo com Jesus Cristo o que aconteceu com Moisés, quando Moisés sobe ao Monte Sinai. E aqui nós temos ao próprio Deus, Jesus Cristo, aquele que vai prover a libertação do seu povo. Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito, e Deus nos liberta da escravidão do pecado, da morte, através de quem? De que pessoa? De Jesus Cristo. Nós temos aqui também uma manifestação preciosíssima daquilo que veio a ser a encarnação de Cristo. Nós temos Jesus Cristo em seu estado pré-encarnado, resplandecendo a sua glória através da sua humanidade encarnada. Nós temos aqui a essência divina sendo aflorada, a glória de Jesus, mesmo em meio à sua humilhação, porque o próprio fato de Jesus nascer como homem foi uma humilhação. É Deus deixando a sua glória, a sua majestade e tornando-se homem. E Jesus, quando ele nasce pobre, na manjedoura, desprovido de toda a riqueza. Nós temos esse estado de humilhação de Cristo, um momento de exaltação. E aí, queridos irmãos, não somente isso, mas também o batismo. Lembremos o que já disse, a segunda vez que a voz de Deus vem e fala, a ele ouvi. Nós temos também aqui um momento precioso acerca da ressurreição e a ascensão. Aquilo que há de ser após a sua ressurreição, Jesus em seu corpo já ali ressurreto, apontando a glória, a exaltação. Amados irmãos, também temos aqui o anúncio da segunda vinda. Como é importante para nós compreendermos isso, porque a experiência da transfiguração autentica o ministério público de Jesus. Então não tenha dúvida naquilo que a Bíblia diz. Tenha interesse em estudar a Bíblia e conhecer mais acerca de Jesus, da sua pessoa, da sua obra, daquilo que ele veio fazer. Deixe a sua vida ser conduzida pelos ensinamentos de Cristo Jesus. Anseie isso, deseje isso. E o texto continua. Do versículo 9 a 10, nós temos aí os discípulos. João Marcos nos mostrando que os discípulos só poderiam contar a experiência da transfiguração após a ressurreição. Olha o versículo 9. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem
ressuscitasse dentre os mortos. O que Jesus está determinando é que eles mantenham isso em segredo, até que a sua ressurreição aconteça. Por que Jesus ele ordena que se mantenha em segredo? Porque ainda não era chegada a hora. Ainda não era chegada a hora em que todos saberiam que ele é o Messias. Está sendo preparado, eles estão em caminhada, eles estão indo em direção ao Calvário. O ministério público de Jesus já é vastamente conhecido por toda a Palestina. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, no versículo 10 nós temos Pedro, Tiago e João. Eles não compreendem porque Jesus teria que ressuscitar. Eles estão em dúvida. Olha na sua Bíblia, no versículo 10. E eles guardaram o caso em segredo. Eles obedeceram, não é isso? Conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos. Entre os três, ao longo de meses, eles ficaram grilados. Como assim? Ressuscitar dentre os mortos. Como pode ser isso? Sabe por que essa dúvida? Sabe por que eles ficam assim, amados irmãos? Como pode o Messias morrer? Afinal de contas, o Messias não é aquele que vai libertar o povo de Israel da opressão, do domínio do Império Romano? O Messias não é aquele que vai estabelecer o reino de Deus e a nação de Israel, o povo de Israel. Ele não vai estar na onda da crista da onda, aliás, não é? Não é aquele que vai estar por cima. Não seremos nós a termos um lugar de privilégio nesse domínio do Messias? Como assim morrer? Os discípulos ainda não haviam compreendido que era necessário que Jesus morresse. Eles ainda não haviam compreendido o servo sofredor. Lembram-se do momento aqui, no capítulo 8, versículos atrás, quando Pedro fala o seguinte: Jesus, cara, para dessa história. Vai morrer o quê? Para com isso. Aí o que Jesus fala para Pedro? Arreda de mim, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus. Os discípulos ainda não haviam compreendido que o Messias é o servo sofredor. Por isso que eles ficam a indagar: ressuscitar? Não faz sentido ressuscitar, porque a ressurreição é para aqueles que morreram. E como o Messias pode morrer? E aí então, amados irmãos, quando nós olhamos todo esse desenvolvimento que o texto nos traz, caminhamos no versículo 11. Olha o versículo 11 da sua Bíblia. Então perguntaram-lhe, a língua ficou coçando, eles ficaram com dúvida: como assim o Messias morrer? Olha na sua Bíblia. Eles perguntam para Jesus: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Olha o versículo 12. Jesus lhe respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado, digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a seu respeito. E aí, amados irmãos, nós temos os discípulos apresentando a Jesus uma dúvida. E esse versículo 11 a 13 nos mostra com muita clareza que as profecias estão se cumprindo no ministério público de Jesus. É importante que nós entendamos isso hoje, para que nós não tenhamos dúvida da exclusividade de Jesus Cristo como Salvador. Irmãos, isso é muito importante. Sabe por quê? Vivemos um tempo em que se ensina, se acredita que toda religião, todo caminho é caminho de salvação.
Vivemos no tempo em que não importa o que eu creio, que você creia, o que importa é que tenhamos fé, o que importa é que creiamos em alguma coisa, o que importa é que creiamos em Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas não admitem a exclusividade de Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E por que nós somos enfáticos nisso? Porque nós não abrimos mão da exclusividade de Jesus Cristo? Porque Ele é o Messias. Se você não tiver convicção de que Jesus é o Messias prometido por Deus desde a queda, você vai abandonar Jesus Cristo, você não vai seguir a Jesus, você não vai render a sua vida a Jesus. Só se torna discípulo de Jesus, só recebe o perdão dos seus pecados e a vida eterna aquele que se prostra, se rende a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. E esse texto essa noite é muito importante, porque nos mostra um Deus que é o Senhor da história, cumprindo as suas promessas, um Deus que é Senhor da história, realizando aquilo que Ele disse no passado que haveria de acontecer. Nós não estamos aqui, queridos, perdendo tempo. Nós não estamos aqui porque talvez a única opção que eu tive hoje, mas nós estamos aqui reunidos para prestar culto a esse Messias, a Cristo Jesus, o Senhor e Salvador. Nós estamos aqui reunidos para prestar culto a esse Deus triuno, que manifesta o seu amor, a sua graça, a salvação. E aí o que Jesus Cristo faz? Olha o versículo 11 e 12. Então perguntaram-lhe, e aqui é uma dúvida legítima dos discípulos, porque os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. Aquilo que eu já disse, irmãos, preste atenção nisso. Os discípulos não estavam compreendendo como Jesus poderia ser o Messias e como poderia o Messias então sofrer. Porque se o Messias ele é o Redentor, se o Messias é o Salvador, se o Messias é o Libertador, e se Jesus é o novo Moisés, Moisés libertou da escravidão do Egito, então o Messias libertaria da escravidão do Império Romano ou de qualquer outra superpotência de sua época que oprimisse os judeus. E aí então, uma compreensão errada de quem é Jesus. E isso se faz até hoje entre os judeus. Para o judeu, Jesus Cristo não é o Messias. Jesus de Nazaré não é o ungido, não é o prometido. Os judeus ainda aguardam a vinda do Messias. Mas a Bíblia nos afirma que Jesus é o Messias. Ele já veio a primeira vez. E lembra que eu falei que a transfiguração também aponta para a segunda vinda de Jesus Cristo? E o texto que estamos lidando fala exatamente também disso. Ou seja, a ideia corrente é que o libertador, o Messias, seria um libertador militar. A ideia corrente que os escribas ensinavam, que os judeus ensinavam e os discípulos acreditavam, era que a vinda messiânica seria uma vinda libertadora, militar, triunfalista e esmagadora, que destruiria os inimigos do povo de Deus e estabeleceria o reino de Deus na terra, colocando os judeus no comando do mundo. É isso que os judeus aguardavam, mas não foi isso o motivo para o qual Jesus Cristo veio sua primeira vinda. E aí então, Jesus ele fala da sua morte, ninguém entende que doideira é essa, e para que morrer? Jesus fala que a sua morte está iminente e isso incomoda os discípulos. E aí olha o versículo 12, olha nossa Bíblia, versículo 12. Jesus lhes respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? E é interessante a resposta de Jesus. Olha a resposta de Jesus. Jesus ele está corrigindo a interpretação incompleta dos escribas. Sim, é verdade que Elias vai vir. Jesus confirma. Sim, é verdade. Mas o que Jesus mostra é que os escribas esqueceram-se do que fala o Salmo 22. Lá no Salmo 22, de 1 a 18, fala que o Messias seria o servo sofredor. No Salmo 69, versículo 8,
a 9, o Salmo 118, e Isaías capítulo 53 fala que o Messias é o servo sofredor. E o que Jesus está mostrando? Olha, os escribas esqueceram de ensinar aquilo que está no Antigo Testamento, aquilo que está nos profetas, aquilo que está nos Salmos, que o Messias também é o servo sofredor. E Jesus então está corrigindo uma interpretação errada da sua pessoa, da messianidade do seu tempo. Jesus está mostrando aos seus discípulos, sim, Elias vai vir na restauração final, na segunda vinda, mas não na primeira. A primeira restauração é espiritual, a primeira libertação é espiritual, e a primeira libertação, amados irmãos, é a libertação que nos alcança. Jesus Cristo morreu na cruz e levou sobre si o pecado de todo aquele que se arrepender e nele crer. Como que você pode ter certeza do perdão dos seus pecados? Como você pode ter certeza que não há mais culpa penal contra você? Como você pode ter certeza que vai ser aceito por Deus? Como você pode ter certeza da vida eterna? Mediante a essa primeira vida de Jesus Cristo, a sua morte na cruz. E Isaías 53 fala que Ele é o servo sofredor. Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Abra aí Isaías, por favor. Isaías 53. Olha o que o texto nos mostra sobre Jesus. Olha na sua Bíblia. Isaías 53, versículo 3. É aqui falando sobre o Messias sofredor, o servo sofredor. Versículo 1, começando. Quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma terra seca, não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Está falando de quem, queridos? De Jesus. Olha na sua Bíblia. Homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Olha o versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre Ele. Olha o relato do que é o servo sofredor, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro que é levado ao matador, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O que Jesus Cristo está fazendo com os seus discípulos, com Pedro, Tiago e João, é justamente trazendo à memória dele esse texto, mostrando-lhes que é necessário que o Messias sofresse. E aí, amados irmãos, prestem atenção nisso, daqui para frente, do capítulo 8, na transição que vimos, até o final, é mostrando o sofrimento de Jesus, o que Jesus Cristo passou. Então Jesus Cristo esclarece isso. Olha o versículo 13 agora, vamos voltar para Marcos. Marcos 9, 13. Olha o que Jesus termina falando aqui. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram tudo quanto quiseram, segundo está escrito,
a seu respeito. E aí algo muito interessante, Jesus ele vai esclarecer então que João Batista foi Elias. Ele está mostrando que João Batista ele possui as mesmas virtudes de Elias como profeta. Jesus Cristo está mostrando que João Batista foi o profeta precursor de seu ministério. E isso, irmãos, é muito sério. Jesus afirma que Elias já veio, referindo-se à primeira vinda do Messias, ao primeiro momento que Jesus vem. Na segunda vinda, Elias virá, mas na primeira vinda, João Batista assume isso. E aí é muito importante compreender por quê. Talvez você possa questionar também, pastor. João Batista é reencarnação de Elias, é isso? É isso que Deus está dizendo, irmãos? Não, obviamente que não. João Batista é uma pessoa, Elias é outra pessoa. Quando nós olhamos em Lucas, abre em Lucas. O anjo, quando chega a Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 13 a 17, nós temos o anjo falando a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, porque o Espiritismo ensina uma doutrina errada, que não é bíblica. O Espiritismo ensina a reencarnação. Amados irmãos, a doutrina da reencarnação não é bíblica. A palavra de Deus, em Hebreus 9, 27, fala: o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Ok? Não existe reencarnação. E os espíritas pegam esse texto para dizer que há reencarnação, quando Jesus fala que João Batista é Elias. Mas aqui está se referindo às virtudes. Lucas 1, 13 e 17, acompanhe a sua Bíblia. Mas o anjo lhe disse: não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu o chamarás João. Terás alegria e satisfação, e muitos se alegrarão com o nascimento dele. Versículo 15: porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Ele converterá ao Senhor, seu Deus, muitos israelitas. Versículo 17: irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. E aí então aqui está, versículo 17: cumprindo-se, irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias. Ou seja, João Batista, como profeta, ele tem as mesmas virtudes que Elias teve como profeta. Ambos foram profetas de Deus. Elias é um indivíduo, uma pessoa que tem o seu próprio ser, sua própria existência, e João Batista é uma outra pessoa, mas há um paralelo entre Elias e João Batista. As suas vidas, a vida de cada um, são vidas muito semelhantes no ministério, como profeta, sendo perseguido. Vamos nos lembrar que Elias ele foi perseguido por quem? Por Jezabel. E João Batista foi perseguido por quem? Pela esposa de Herodes, Herodias, que pediu a sua cabeça. Então, amados irmãos, é muito importante compreendermos isso. Jesus está esclarecendo, tirando as dúvidas. Por quê? A ele ouvi. A ele ouvi. O que eu quero que você saia daqui nessa noite é convicto de uma coisa: você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa dar ouvido àquilo que Jesus diz. Agora, como você vai saber aquilo que Deus diz? É recebendo profetário? É recebendo revelações fresquinhas? Não. Somente pela Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não seja uma pessoa que vai atrás de profetados, de revelações. Não seja uma pessoa que seja facilmente enganada. Examinai as Escrituras, porque ela é a palavra de Deus. O que precisamos então nessa noite compreender? O que precisamos compreender, meus queridos, amados irmãos,
O texto dessa noite nos mostra que o ministério público de Jesus é aprovado por Deus Pai, e a Ele devemos dar ouvido. O ministério de Jesus foi aprovado por Deus Pai. Nós não vimos, mas nós conhecemos o que a Bíblia diz, nós cremos naquilo que a Bíblia diz. O que então precisamos compreender? Precisamos dar ouvido a Jesus. Se Jesus Cristo fala, creiamos. E para sabermos o que Jesus fala, precisamos ler e estudar a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Sim. Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus em som alto? Leia a Bíblia em voz alta. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. E você vai ouvir a voz de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, de Deus Ele fala, a Ele ouvir. E o que Jesus Cristo tem ensinado aos seus discípulos? Que Ele é o Messias. Ele é o único que pode te salvar dos seus pecados. O único meio pela qual você pode ser aceito por Deus é mediante a obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Arrependa-se dos seus pecados, confesse-os a Deus, receba Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. E entenda uma coisa: Deus disse a Ele ouvir. Você não somente precisa crer e receber Jesus como Senhor e Salvador, mas você precisa compreender que há um custo para seguir a Jesus. Para tudo na vida há um custo. E o custo de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador e segui-lo é renunciarmos à nossa própria vida. É abrirmos mão de nossos direitos, abrirmos mão de nossos sonhos, abrirmos mão daquilo que consideramos importante para receber aquilo que é verdadeiramente importante: a reconciliação com Deus. Eu gostaria de convidá-lo a apresentar diante de Deus a sua vida. Quero convidar a equipe de cânticos a vir aqui à frente. Quero convidá-lo a fechar os seus olhos. Eu queria te perguntar se você verdadeiramente crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Se você já recebeu Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda não fez, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo. Entenda que seguir a Jesus Cristo significa abrir mão de nossa vida, renunciarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz, carregarmos a nossa cruz e segui-lo. Agora, uma coisa muito especial, sabe qual é? Quando nós tomamos essa decisão de fé naquilo que a Bíblia diz, nós ganhamos uma nova família. Olha para quem está do seu lado. Olha para quem está na sua frente de você, à frente de você. Todos nós que estamos aqui essa noite como membros dessa igreja, somos pessoas que recebemos Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. Você não estará sozinho. A igreja é a família de Deus. Quando você recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você ganha uma nova família. A família daqueles que foram salvos pela graça de Deus. Se você ainda não tem certeza disso, queremos nos alegrar com você. Tome uma decisão. Não tenha vergonha, se posicione, e você verá que tem decisão mais preciosa do que esta. Eu tomei minha decisão de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador quando eu era um adolescente, e foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Você também pode tomar essa mesma decisão. Vamos orar nesse momento. Se você tomar essa decisão, queremos saber. Depois me procure. Se você não é batizado, quer aprender mais a palavra de Deus e preparar seu batismo, também procure ali ao pastor Neymar. Nós vamos caminhar com você. Vamos orar. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos mostra com tanta clareza que precisamos ouvir aquilo que o Senhor Jesus Cristo diz.
Hoje nós temos a Tua Palavra em nossas mãos, ó Pai, para que a leiamos, para que, ó Deus, mediante a iluminação do Teu Espírito Santo, possamos crer nas Escrituras. Ó Senhor, meu clamor a Ti é que sejamos uma igreja que verdadeiramente, ó Pai, ame a palavra do Senhor, ouça a Tua voz e faça a Sua vontade. Ó Deus, perdoe os nossos pecados e transgressões, que possamos, ó Deus querido, verdadeiramente consagrarmos a nossa vida a Ti, e sermos instrumento em Tuas mãos, para que outras pessoas também sejam salvas por Ti. Ó Pai amado, se porventura alguém nesta noite que o Senhor salvou, que o Senhor abriu os olhos, deu-lhe, ó Pai amado, uma nova vida em Cristo Jesus, que essa pessoa possa unir-se, ó Pai, a nós, juntos caminharmos para o mundo da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos?